Quero cumprimentar a todos com a graça e com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou sua irmã em Cristo, Francisco Brito, e nessa oportunidade eu gostaria de trazer uma mensagem com o tema Esperança da Vida Eterna, fundamentado aqui na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 2. Esperança da Vida Eterna. Diz assim a palavra de Deus: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Primeira coisa que nos diz nessa passagem, nesse versículo bíblico da Santa Palavra de Deus, que é uma mensagem de salvação, de esperança, de certeza de vida eterna em Cristo. Primeira coisa que nos diz, primeira coisa que nos fala aqui é sobre a esperança da vida eterna. Que esperança bendita! Que certeza maravilhosa! É muito triste quando nós vemos pessoas que, quando nós perguntamos sobre esperança, quando falamos sobre esperança, quando perguntamos assim: no dia que você morrer, por favor, qual a esperança que você tem depois da morte? Para outra vida. Geralmente as pessoas não têm esperança nenhuma. O que as pessoas dizem é: quando eu morrer, que Deus faça de mim o que quiser. Isso é uma irresponsabilidade com a própria salvação. É uma irresponsabilidade, uma falta de zelo com um tema tão importante como é a nossa salvação, a salvação da nossa alma, a salvação do nosso espírito. Devemos buscar essa esperança, a esperança da vida eterna. E essa esperança quem garante é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário, pagando o preço foi o seu próprio sangue. Jesus derramou seu sangue na cruz, como pagamento, como preço, para que eu e você, e quem quiser, pudesse beber da água da vida, como diz em Apocalipse 22 e 17, para que pudéssemos ter esta certeza, esta fé, esta esperança de uma vida além, esta esperança da vida eterna. Jesus quer lhe dar essa certeza, essa esperança. Jesus me deu a mim e a milhões daqueles que creem nele essa certeza, esta esperança de vida eterna. Um dia, quando eu partir desta vida para outra, quando chegar meu dia, quando findar a minha história aqui na terra, eu quero partir dizendo, como disse o homem de Deus Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 59, que Estevão, morrendo, ele invocava o nome de Jesus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que esperança gloriosa que Estevão mostra-lhe ter. A esperança da salvação, a certeza da vida eterna. Morrendo, entregando o seu espírito nas mãos do Salvador. Paulo, já sentenciado à morte pelo Império Romano, ele, sabendo que o esperava, sabendo que ele teria de enfrentar a morte, ele escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, e ele diz assim: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Aqui ele fala da sua morte. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. A certeza da vida eterna, a esperança da vida eterna, não é apenas para alguns. Deus quer dar ela para todos. Todos aqueles que abrirem seu coração para Jesus, todos aqueles que aceitarem a Cristo como Salvador pela fé, recebem dentro de si esta certeza, esta esperança. Eu gosto sempre de dizer que a Bíblia, as provas da veracidade da Bíblia, são muitas, não é uma nem duas, são muitas. Arqueologia
prova que a Bíblia é verdade, a Bíblia é comprovada arqueologicamente. A história, a Bíblia é comprovada historicamente. Mas a maior prova de que a Bíblia é verdade é que ela é uma realidade, o que está escrito nela se cumpre. Ela diz que aquele que aceita a Cristo como Salvador, esses recebem dentro da sua alma, do seu espírito, uma paz, uma tranquilidade inexplicável, uma certeza de salvação, uma certeza de uma vida eterna após esta vida. E isso se cumpre naqueles que aceitam a Cristo como Salvador. Há dentro da nossa alma, do nosso espírito, não é mais do que algo intelectual, é algo dentro da nossa alma, do nosso espírito, uma paz inexplicável, que não depende de circunstâncias, uma certeza inexplicável, advinda da fé no sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue de Cristo. Isto é promessa da Bíblia e se cumpre. Quem aceita Cristo como Salvador recebe esta paz, essa certeza dentro da sua alma, dentro do seu coração, dentro do seu espírito. Portanto, a Bíblia é um livro sagrado que não é comprovado apenas pela arqueologia, pela ciência, pela história, mas ele é comprovado pela experiência daqueles que aceitam a Cristo. As experiências que a Bíblia promete para aqueles que entregam a vida a Cristo, todas essas experiências se cumprem como uma prova cabal e irrefutável de que a palavra de Deus é a verdade. A esperança da vida eterna dentro daqueles que aceitam a Cristo, dentro do nosso coração, nos traz uma paz, um sossego, uma certeza de uma vida além. Uma certeza de que quando um dia nós fecharmos os olhos aqui para esta vida, através da morte, nós dormiremos o sono da morte, mas a nossa alma e nosso espírito estará com Cristo do outro lado da vida, vivendo em paz, em alegria, em uma eterna festa celestial. Se os nossos parentes, aqueles que têm parente cristão evangélico, que têm fé em Cristo, pudessem ver a nossa vida, a vida daqueles que já partiram, né? A vida do servo de Deus que já partiu, lá do outro lado da vida, eu acredito que em vez da família chorar, a família faria uma festa, pela alegria eterna que desfruta do outro lado da vida, aqueles que seguiram a Cristo e que depositaram a fé nele, que deram seu voto de fé em Jesus como Salvador. Então a esperança da vida eterna tem aqueles que aceitam Jesus. E Jesus quer que você também tenha essa certeza, essa esperança. A palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo esse mundo velho, mas segundo o Espírito Santo. Aqueles que entregaram a vida a Cristo como Salvador e agora vivem com Cristo, seguindo a orientação do Espírito Santo, esses têm a certeza e a esperança da vida eterna. E nenhuma condenação, Romanos 8:1 diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz lá em João 3:16, 17 e 18. Vai nos dizer o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Os que não creem já estarão condenados, porque não creem no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem crê em Cristo tem certeza de vida eterna, tem esperança de vida eterna. Mas infelizmente aqueles que não creem, enquanto não creem, permanecem vivendo essa vida velha sem esperança, sem paz, sem certeza, sem perspectiva nenhuma de uma vida além desta vida. A esperança da vida eterna é prometida por Deus. O Deus que não pode mentir prometeu. Deus é um Deus de verdade, é um Deus verdadeiro. Aquilo que Jesus promete, tudo se cumpre já nesta vida e se cumprirá também na outra vida. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Aqueles que creem em Cristo têm uma esperança além desta vida. Quando o dia minha vida findar aqui na terra, eu viajarei para ir morar na casa do Pai.
Um dia, quando eu estiver partindo dessa vida, eu vou dizer que nem Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Me aguarda em casa, Jesus. Eu estou chegando para o lar. Jesus, eu estou indo para casa. Eu simplesmente estarei indo para casa a casa eterna onde meu Pai me espera. E não somente eu, mas todos quanto neste mundo, os milhares, os milhões que já aceitaram a Cristo como Salvador. E Deus quer você incluído nesses milhões que creem. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Receba no seu coração a certeza, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Agora, essa certeza não vem para nós pelas nossas obras, por sermos pessoas infalíveis, santas demais, inerrantes, que não têm pecado, não. Essa certeza vem à nossa vida não pelos nossos méritos, não por nossas bondades ou por nossos feitos, ou por sermos cidadãos cumpridores dos deveres e pagadores dos nossos impostos, não. Essa certeza não se baseia nos nossos méritos, no nosso merecimento, mas ela se baseia na misericórdia de Deus através de Cristo Salvador, através do sangue de Jesus derramado na cruz, e não pelos nossos méritos. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é pelas obras, não é pelos nossos feitos, não é pela nossa honestidade. Embora o cristão deva viver uma vida de honestidade e de fidelidade a Deus, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Mas a salvação é pela graça de Deus, mediante o sangue derramado na cruz do Calvário. O preço pago pela vida eterna foi o sangue de Cristo derramado na cruz. E é através disso que você, através de aceitar Jesus como seu Salvador, você pode conseguir a salvação, a esperança da vida eterna, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Jesus lhe ama. Entregue sua vida a Jesus, porque Cristo quer te salvar. João 6,47, Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. João 5,24 diz: quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Aceite a Cristo como Salvador. Ele garante esperança, certeza da vida eterna. Tudo isso é pelo sangue de Jesus. Aqui seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro. E que Deus te abençoe. Que Jesus se revele para você. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus nosso Pai. Até o nosso próximo encontro. Amém.